Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o economista e técnico do DIEESE na subseção da FUP, Federação Única dos Petroleiros, Cloviomar Cararini. Bom dia, Cloviomar. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo. Cloviomar, a Petrobras tem aí, como se sabe, adotou há algum tempo já um chamado plano de desinvestimento. Na prática é um eufemismo, né, para privatização, para desmonte. E entre as medidas estão a privatização de 8 das 13 refinarias da empresa. Inclusive, petroleiros na Bahia estão em greve desde o último dia 5 contra a venda da refinaria Landulfo Alves. Eu queria que você falasse a respeito da importância desse parque de refino para o Brasil e também da própria refinaria Landulfo Alves, né, que os petroleiros estão protestando contra a sua venda por um preço considerado aviltante. Não, é isso mesmo, Glauco. Acho que a primeira questão que a gente tem que olhar, no caso do assunto petróleo no Brasil, que é um assunto que é muito importante, né? Só a gente perceber o que está acontecendo em relação aos preços dos derivados, gasolina, diesel, gás de cozinha, a gente percebe a importância que tem esse setor para o país, né? O Brasil hoje produz cerca de 3,7 milhões de barris por dia de petróleo. No Brasil hoje, é um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Acho que é importante as pessoas saberem disso, né? A gente não consegue ver essa produção de petróleo porque ela acontece em alto mar. Então a gente não tem muito, não é uma fábrica que a gente passa e vê, né, essa produção. Mas o Brasil é hoje o 10º maior produtor de petróleo do mundo. A segunda informação importante é que o Brasil tem um parque de refino, ou seja, suas refinarias estão espalhadas por todo o país. Foi um projeto criado até a partir dos anos 50, mas consolidado até os anos 70, com os governos militares, de construção de um parque de refino espalhado por todas as capitais, as grandes capitais, né, e regiões do Brasil. Então a gente tem refinaria do Rio Grande do Sul até o Amazonas. E essas refinarias têm uma capacidade de refinar 2,4 milhões, ou seja, o Brasil produz 3,7 milhões por dia de petróleo e pode refinar 2,4 milhões de barris por dia. Ou seja, a gente pode e já estamos exportando petróleo. O Brasil está se consolidando como um grande exportador de petróleo. Além disso, é importante falar que o nosso consumo, nossa capacidade de consumo, também está na casa dos 2,4 milhões de barris. Então a gente teria a capacidade de produzir petróleo, né, suficiente, já estamos fazendo isso. A gente tem a capacidade de refinar esse petróleo e abastecer o nosso mercado interno. Acho que isso é importantíssimo as pessoas saberem, né? Infelizmente, a Petrobras já tem, desde 2016, reduzido a sua capacidade de produção. Ano passado, por exemplo, ficou em 1,8 milhões de barris, ou seja, em torno de 77, 76% da capacidade das refinarias. E aí tem a ver, a gente pode depois discutir mais, tem a ver com toda uma estratégia montada pela Petrobras, nesse momento recente, de reduzir o refino interno e aumentar as exportações de petróleo. Acho que no início eu queria apontar para esse ponto. E no caso da refinaria Landulfo Alves, qual que é a importância dela dentro desse parque de refino brasileiro? Primeiro que ela é a primeira refinaria estatal nacional. A primeira refinaria do Brasil é dos anos 30, no Rio Grande do Sul, mas a RLAM é uma das primeiras estatais. Então, o primeiro ponto importante é isso. A gente está falando de uma refinaria que foi construída nos anos 50 e que foi sendo renovada, aumentando a sua produção. Ela tem a capacidade de abastecer a região Nordeste, uma parte importante da região Nordeste, e chegar até mesmo a atender em Minas Gerais, no Sudeste, uma parte ali, né, norte de Minas Gerais. Então é uma refinaria muito importante para a produção nacional. Ela é uma das 3 maiores produtoras de refino do Brasil. Então é uma refinaria muito importante.
aspecto dessa opção feita pela Petrobras, já na gestão de Pedro Parente, ali no governo Temer, de se tornar uma empresa simplesmente exportadora de óleo cru, né? Abrindo mão da sua possibilidade de refino, desintegrando essa sua cadeia produtiva. É isso que as grandes empresas da área têm feito aí fora, ou o Brasil está na contramão? Não, esse setor é um setor muito estratégico, né? Diferente, é muito ruim a gente comparar petróleo com qualquer outro produto, porque o petróleo tem todo um debate estratégico que é fundamental para a gente pensar nele, né? Não é à toa que ele é a principal fonte de energia do mundo, no mundo capitalista, desde a Revolução Industrial, e as duas guerras foram fundamentais para consolidar o petróleo como um bem estratégico no mundo. O petróleo é motivo de guerra em vários países. Quando a gente fala em petróleo, a gente lembra de Iraque, do Golfo Pérsico, a gente lembra dos Estados Unidos e lembra da guerra, né? Então o petróleo tem essa característica, é um bem que é um bem muito estratégico e não pode ser comparado com os outros setores. O que a gente vem percebendo das outras empresas de petróleo, as grandes empresas de petróleo, é que desde os anos 70, qual é a estratégia que os países adotam. Então é importante pensar o seguinte: as empresas de petróleo, elas não agem sozinhas, não é uma escolha só daquela empresa quando ela faz o seu movimento, é uma escolha do Estado, é uma escolha do país, né? As empresas privadas americanas agem fora dos Estados Unidos como um ente do Estado americano. As grandes empresas de petróleo, que produzem muito petróleo e que na sua maioria são empresas estatais, pertencem aos estados, ao país, né? Elas têm, primeiro, consolidado a produção para abastecer a sua população. Alguns países, né, e por uma série de efeitos, os países que são os maiores produtores, eles exportam muito petróleo, né? E esses países estão consolidando também o seu parque de refino. Então, o que a gente vem percebendo é que não é só uma estratégia empresarial de você produzir e refinar, mas sim uma estratégia de um país em você ter a capacidade de abastecer a população com os seus derivados, né? Então, o mundo, as empresas vêm adotando isso. Diferente do Brasil, o Brasil está na contramão nesse momento do que o mundo vem fazendo, o mundo que produz petróleo, né? Falei, o Brasil está hoje entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, e esses países não adotam essa estratégia que o Brasil adota. Quer dizer, o que na prática o Brasil está fazendo é com uma empresa do tamanho da Petrobras abrindo mão que essa companhia possa se associar a um projeto de desenvolvimento nacional, por exemplo. Inclusive o desmonte, como você ressaltou, Clovelmar, ele acaba aumentando a dependência externa do país. Sim, ele aumenta a dependência externa, mas também aumenta essa dependência que a gente vai começar a viver agora, do processo de exportação de petróleo, né? Há um certo receio em o Brasil virar a Venezuela, mas o Brasil caminha em direção à Venezuela, porque é um país que tem cada vez mais reduzido o seu consumo de derivados para aumentar a sua exportação de petróleo. O preço do barril sobe um pouquinho e aí a Petrobras começa o movimento de aumentar a exportação. O que ela está fazendo? Ela está vendendo petróleo em dólar fora do Brasil, países que cuidaram da pandemia de um formato melhor que o nosso, como a China, por exemplo, já voltou rapidamente ao consumir muito petróleo, e a Petrobras vem aproveitando isso e aumentando as suas exportações. Isso cria uma dependência, porque o Brasil passa agora também, além de reduzir o seu refino e ficar dependente de exportação de petróleo, de derivados, o Brasil fica na dependência de exportar petróleo. Isso é muito ruim. O ideal, aí pensando de novo na RLAM, na Bahia, o ideal era o Brasil exportar derivados. O ideal era o Brasil ter um parque de refino ainda maior, né? Aumentar o seu parque de refino e aumentar o número de produção de gasolina, diesel, gás de cozinha, por exemplo, gás de aviação, e exportar derivados.
Aí a gente conseguiria aumentar, né, a receita, porque a gente está vendendo um produto que tem um processamento maior do que o petróleo. A gente geraria empregos no Brasil, e empregos de qualidade, geraria renda, ou seja, a escolha estratégica que o Estado brasileiro deveria fazer nesse momento era aumentar o seu parque de refino e aumentar o volume de derivados de exportação. Vender as empresas, é bom que as pessoas saibam disso. Quando a RLAM agora passa a ser uma empresa privada, isso não significa que o preço do derivado que ela vai produzir caia. Pelo contrário, a Petrobras tem um conhecimento histórico de produção no Brasil, tem uma capacidade de refino importante, os custos de extração e de refino vem caindo no Brasil. A Petrobras vem conseguindo cada vez mais reduzir o seu custo, e nesse sentido o preço, né, para o consumidor tende a aumentar quando você tem uma empresa privada. Ela vai entrar agora, ela vai passar todo um processo de adaptação nessa nova unidade, isso leva 2, 3 anos, e nesse período os custos aumentam. Então, se aumenta o custo de produção, claro que vai aumentar o custo ainda mais lá fora, né, para nós consumidores. Tá certo, Clóvio Omar, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado pelas suas explicações e até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Abraço a todos. Abraço. Nós conversamos aqui com o economista e técnico do Diese na subseção da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, Clóvio Omar Cararini. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.